E rapaziada, então, dando continuidade aí nos vídeos de gastroenterologia, eu vou falar de um assunto que é uma doença muito frequente, tá? Que vai ser a pancreatite aguda, tá? Eu vou falar sobre a pancreatite de forma geral, tá? É, então, vamos lá, vou falar um pouco sobre ela. Vídeo bem curtinho também, bem tranquilo, tá? Bom, qual vai ser a definição de pancreatite? Então, a pancreatite vai ser a inflamação no pâncreas, tá? O pâncreas, a gente sabe, um, é um órgão retroperitoneal, uma glândula tanto exócrina como endócrina, tá? E, e o pâncreas, essa pancreatite, a gente tem que saber que é uma causa, que é um acontecimento grave, tá? A pancreatite, se ela evoluir, ela vai afetar de modo sistêmico, tá? A pessoa, o paciente, pode levar até a morte, tá? Então é importante a gente tratar a pancreatite, não é algo como que é, é algo somente uma inflamaçãozinha e é isso. Não, o pâncreas é muito irrigado, tá? E por isso que ele pode causar a parte de a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, mas eu vou falar sobre ela daqui a pouco. E normalmente a pancreatite ela está mais associada ao pâncreas exócrino, tá? O pâncreas endócrino normalmente ele não é causa da pancreatite. É a mesma coisa não, né? Mas é praticamente a gente falar sobre o câncer de pâncreas. Já fez um filme sobre câncer de pâncreas, né? Que é o carcinoma do tal infiltrante, né? No caso da câncer de pâncreas. E ele é acometido, lá no vídeo eu falei, quase que 95% da parte do pâncreas exócrino. Então, o pâncreas exócrino, ele é o mais acometido em termos de inflamações, de câncer e etc, tá? Bom, qual vai ser a epidemiologia da pancreatite? Bom, ela acontece em 19 pessoas a cada 100 mil, tá? Dessas 19, 10 vão evoluir de forma brusca e perigosa. Então é importante tratar a pancreatite, tá? Ela não é uma simples doença, não é, porque ela vai afetar de forma sistêmica o corpo, como eu vou explicar posteriormente. Qual que vai ser as causas da pancreatite? Qual que vai ser o que vai afetar a pancreatite? Bom, a primeira coisa é a litíase biliar, tá? É a mais comum. Por quê? Porque a litíase biliar pode cair pelo colédoco, né? E ir lá cair na parte do conduto pancreático e lá parar ali na esfíncter de Oddi e tudo mais. Então, litiase biliar, ela pode ser uma causa de pancreatite. E um dos motivos também de a gente tratar, ver se a pessoa tem litiase biliar, se ela tem, e fazer a colecistectomia em alguns casos, é justamente por isso, porque ela pode evoluir, né, para uma pancreatite aguda. Uso de álcool crônico, o uso de álcool afeta muitas doenças, né? Eu já falei também sobre cirrose, né? Cirrose hepática alcoólica também. Então, a pancreatite, ela também tem como um dos seus fatores o uso de álcool crônico, tá? O aumento de triglicérides, tá? Mais de 1.000 no sangue. O uso de carbamazepinas também influencia bastante. E pode ser também idiopático, tá? Bom, essa é a parte, na minha opinião, é a principal aqui da pancreatite, que é sobre sua fisiopatologia, tá? Qual que vai ser a fisiopatologia da pancreatite? Bom, a gente tem o pâncreas exócrino, né? Esse pâncreas, ele produz aquelas proenzimas e o tripsinogênio, tá? As proenzimas e o tripsinogênio. Então, o pâncreas faz essa produção, tá? E por que ele faz essa produção? Porque essa proenzima se transforma em é, enzimas digestivas, tá? E o tripsinogênio, ele se transforma em tripsina, tá? Quando eles se transformam, eles já estão na segunda porção do duodeno e vão ajudar na parte do metabolismo ali do alimento que a gente comer, beleza? É isso que o pâncreas faz, esse pâncreas exócrino, tá? No entanto, se por algum acaso
Vamos supor que cai uma litiase biliar, por exemplo. Cai lá uma pedra e ela fica ali ela prende ali na parte do duto pancreático, ali perto do esfíncter de Oddi, vamos supor. Se isso acontecer, o pâncreas ele não vai conseguir liberar essas proenzimas, esse tripsinogênio, certo? Porque o conduto ele vai estar interrompido por essa pedra. Se Aí vamos supor que aquela pedra fique lá, tá? E o pâncreas, ele continua produzindo, ele não sabe, né, que tem aquela pedra ali. Então, sempre que a gente comer, o pâncreas vai lá e vai produzir. Só que essas proenzimas, esse tripsinogênio, vai ficar dentro do duto pancreático, dentro do tubo pancreático. Por quê? Porque ela não consegue sair, tá? Se elas ficam por muito tempo ali, essas proenzimas, esse tripsinogênio, o que vai acontecer? Elas vão começar a se transformar no que elas já iriam se transformar, que é a proenzima, nas enzimas digestivas e o tripsinogênio para a tripsina. Então, as proenzimas vão se transformar em enzimas digestivas e o tripsinogênio vai se transformar em tripsina. Tá, mas qual é o problema disso? Bom, essas enzimas, elas são, como eu posso dizer, elas são fortes, né? Então, elas têm o poder de ajudar na parte da destruição ali dos alimentos. E o duodeno, ele é feito para aguentar, né, essa tripsina e essas enzimas digestivas dentro dele, certo? No entanto, o duto pancreático, o tubo pancreático ali perto do esfíncter de Oddi, ele não é feito para isso. Ele não tem o seu tecido ele não é feito para aguentar essa tripsina e essas enzimas digestivas. Então, o que vai acontecer? Essas enzimas, essa tripsina vai ficar no tubo pancreático e vão começar a digerir a parede do tubo, tá? E também do seu assoalho, tá? Então, eles vão começar a digerir o próprio pâncreas. Então, o pâncreas vai começar a digerir ele mesmo, tá? O pâncreas vai ficar tendo dano por causa dele mesmo, por causa das suas próprias enzimas e da sua própria tripsina. Beleza? Bom, agora que vem a parte que eu falei que é uma glândula muito vascularizada. Por que eu falei isso? Bom, o pâncreas ele é uma glândula e ele é muito vascularizado, principalmente na sua parte endócrina e na sua parte exócrina também. O que vai acontecer? Essas enzimas, essa tripsina vai começar a deteriorar, né, a parede, que nem eu falei, a parede do tubo e do assoalho, certo? Como isso, ele vai começar a deteriorar até chegar nos vasos sanguíneos. E aí que complica, porque se ele chegar nos vasos sanguíneos, essa tripsina e essas enzimas digestivas vão entrar na parte da corrente sanguínea. E aí vai causar o que a gente chama de SRIS, S-R-I-S, que significa o quê? Síndrome da resposta inflamatória sistêmica, tá? Por quê? Porque vai começar um processo inflamatório no corpo inteiro, basicamente. Por que também? Porque vai ter a liberação de TNF-alfa, interleucina 6, citocinas, liberadores de macrófagos, etc. Então, por isso, é importante a gente tratar a pancreatite, tá? E causando essa síndrome da resposta inflamatória sistêmica, uma hora vai chegar a falência orgânica, tá? Dos principais órgãos, que é o rim, o pulmão e o coração, tá? O sistema nervoso também, de forma geral. Então, isso que não pode acontecer, a gente não pode deixar chegar nesse nível de síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Beleza? Bom, quais são os sintomas da pancreatite? O que o paciente vai chegar e vai falar para você o que está acontecendo com ele? Primeiro é a dor abdominal intensa, tá? Que vai começar no epigastro e vai ter a sua irradiação até o dorso. Por que essa irradiação até o dorso? Porque a gente vai estar pegando o plexo mientérico, tá? Então o plexo mientérico vai estar associado e vai fazer com que essa dor irradie até o dorso. Beleza? A gente pode avaliar também para ver se o paciente já tem alguns sintomas da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, o CRS. Como que a gente vai ver? Quais são os sintomas da síndrome da resposta inflamatória sistêmica? Bom, é a frequência cardíaca acima de 90, é a frequência respiratória acima de 20,
uma leucocitose acima de 12.000 ou uma leucopenia abaixo de 4.000. A febre de 38 graus também é um sintoma da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, tá? Porém, nesse caso da pancreatite, vai ser menos comum. Porque nesse caso da pancreatite, a gente não está falando de bactérias, vírus, não tem nada disso, tá? Então, por isso que não vai ter uma febre nesse caso. Pode acontecer, mas vai ser muito raro. E a gente tem também o hematoma de Gray-Turner, tá? Que esse aí tá aí nas imagens. Esse sinal, o hematoma de Gray-Turner, é característico de pancreatite. Qual vai ser o diagnóstico da pancreatite? Então, é ver os sintomas, sinais e sintomas, né? Que eu acabei de falar, ver se ele está com dor, com irradiação, se é em faixa, né? E etc. Uma coisa que para a gente identificar também vai ser ver os valores de amilase e lipase, tá? A gente vai ver os valores de amilase e lipase no pâncreas. Vai ver se elas vão estar 3 vezes a mais do que o normal. Se elas estiverem 3 vezes a mais do que o normal, a gente já pode considerar uma pancreatite, tá? E também a gente pode usar o uso de diagnóstico por imagem, que vai ser a ultrassonografia, que vai ajudar a gente ver os cálculos, né, tanto biliares ou dentro do pâncreas mesmo. Tomografia e ressonância magnética, para ver se tem alguma lesão, se o pâncreas está inflamado ou não, tá? Sabendo disso, vamos supor que a gente tem um diagnóstico do paciente, como a gente vai saber a gravidade da pancreatite? Se é muito grave ou não. Bom, a gente vai ver se vai ter a falência orgânica de algum órgão, tá? Se não tiver, é uma pancreatite leve, tá? Se tiver, e a gente conseguir resolver essa falência orgânica em menos de 48 horas, uma pancreatite moderadamente grave. Se tiver, se a gente não conseguir resolver em menos de 48 horas, é uma pancreatite grave, infelizmente. E são altos índices de mortalidade, tá? Cerca de 50%. Então, em torcer para que essa pessoa não tenha ainda uma falência orgânica, em caso de pancreatite, tá? E como a gente pode avaliar a pancreatite? A gente pode usar o Kisofa, que eu falei sobre o Kisofa lá na aula de pneumonia, né? Pneumonia de Kisofa. O SOFA geral ou a escala de Marshall, tá? Não vou falar sobre essas escalas. A gente pode usar essas escalas para tentar avaliar o paciente. E como a gente vai avaliar a situação dos órgãos-alvos? Bom, eu falei que os órgãos-alvos eram o coração, o pulmão, o rim e o nervoso algumas vezes. O sistema nervoso algumas vezes. Bom, a gente vai ter a avaliação cardiovascular, que a gente pode fazer. A gente pode ver se a pessoa vai ter hipoperfusão, se vai ter hipotensão, se vai ter uma frequência cardíaca acima de 90, que nem a gente viu, sinais de choque distributivo e uma pressão arterial sistólica menor que 90. Então, essa vai ser uma avaliação para ver se o sistema cardiovascular está bem ou não. A gente pode ver também a parte pulmonar, que vai ser a saturação de O2 menor que 90, tá? A gente pode fazer também a gasometria e ver se a pressão de O2 está menor que 60 milímetros por mercúrio. A gente pode ver se tem algum derrame pleural à esquerda. Ou se tem atelectasias, que é o colapso dos alvéolos pulmonares, tá? Devido à parte da falta de sulfactante pulmonar. O renal a gente vai ver creatinina e se o paciente está oligúrico. E o nervoso a gente vai fazer a escala de Glasgow, tá? Bem de boa. Caso a gente desconfie de alguma coisa, a gente pede uma ressonância magnética ou uma tomografia. Qual vai ser o tratamento da pancreatite? O tratamento ele vai começar com o jejum do paciente, porque lembra, o pâncreas ele produz aquelas enzimas digestivas e a parte da tripsina. Então, ele vai produzir isso. E quando a gente come, o pâncreas produz mais. Então, para não evoluir mais, a gente faz um jejum do paciente, seja por 12 ou 24 horas. Beleza? A gente vai tratar a dor do paciente com certeza, que vai ser, que como eu falei, devido às lesões do plexo cilíaco, né, que vai ser acionado, né, principalmente. A gente pode tratar com morfina, tramadol ou da dolantina. A dolantina, ela vicia muito, tá? Ela um remédio que vai viciar muito, então é menos recomendado. O 3, depois disso, a gente vai fazer a reposição volêmica, né, com cristalóides, que é o soro fisiológico, o ringer lactato. E o 4 a gente vai usar antibióticos, tá? Em alguns casos, para a gente fazer a profilaxia,
tá? Como a ciprofloxacina, que é um quinolona, metronidazol ou imipenem, que é um carbapenêmico, tá? O antibiótico, lembra que eu falei, o, o pâncreas, a gente não tem nada de influência ali das bactérias, né? Que eu falei, é um pâncreas que só está se autodigerindo, basicamente. No entanto, depois de algum tempo, pode começar a vir antibióticos da microbiota. Eu falei sobre microbiota também, tem um vídeo aí de imunologia, da microbiota intestinal. Então, pode ser que eles venham e cause ainda mais uma infecção. Então, por isso, o antibiótico, em alguns casos, né, a gente pode usar para profilaxia, para evitar que isso ocorra. Beleza? E é isso. Pancreatite. Mais um vídeo de gastroenterologia. E é isso.